E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Indiana Jones. Todo mundo sabe que foi anunciado um novo trailer. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as cenas mais icônicas e curiosidades sobre esse grande personagem. Eu sou o Júlio Colbert e esse aqui do lado é o Alexandre. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui agora conversar sobre esse grande personagem do cinema americano. Então, Alexandre, assim, eu, por exemplo, tenho na minha memória afetiva diversas cenas que eu achei muito legal. Por exemplo, aquela do chicote, né, em que ele, dizem as histórias que ele estava com dor de barriga e ele queria terminar a cena logo de uma vez, em vez de desarmar o cara da espada lá com o chicote, que ele simplesmente deu um tiro para a cena acabar logo ali. Qual é a tua lembrança, assim, de uma cena icônica do Indiana Jones? Essa cena aí tem uma curiosidade, porque o Harrison Ford treinou durante 3 semanas para utilizar o chicote. Dizem até que ele treinou num submarino americano, porque George Lucas era muito amigo de um almirante de submarinos, e ele então fez essa troca, digamos assim, de dar os ingressos para esse comandante e a família dele, e em troca ele deixaria o Harrison Ford treinando no submarino. E ele ficou 3 semanas gravando, só que no dia que ele foi gravar, ele teve um problema, digamos assim, estomacal, e para terminar o mais rápido possível a cena, ele pegou e deu um tiro, obviamente, de festim no outro ator, e acabou terminando a cena. Tem uma outra cena que me veio muito à memória, que é uma cena de Indiana Jones e a Arca Perdida, que eles começam a derreter. Depois eu pesquisando, fiquei sabendo que aquela cena ali foi gravada em time-lapse e cada um fazia uma maquiagem, ia derretendo a cara aos pouquinhos para fazer. Então deu um trabalhão muito grande. Eu lembro também de uma outra cena, que ele correndo e a bola atrás dele, que talvez acho que todo adolescente ou alguém que viu aquela cena na época achou muito marcante. E essa cena tem uma curiosidade, porque o George Lucas, quando ele era mais novo, ele gostava muito das histórias em quadrinhos da família Pato, ou seja, Pato Donald, Tio Patinhas, e numa dessas histórias eles vêm para a América do Sul e eles encontram, então, uma tribo que, no caso, ela tinha o formato quadrado, e nessa história eles acabam roubando um artefato desse povo, né, que seria um asteca, maia, e quando eles saem correndo, sai em cima deles uma bola gigante que depois, com um tempo, o George Lucas gostou tanto dessa ideia e levou para o Indiana Jones, para colocar em uma cena de perseguição. Uma outra coisa que também é bem interessante, assim, é que existe uma relação bem grande entre os filmes do Indiana Jones com o 007. Então tem também essa relação de fãs, e inclusive até o Sean Connery participou, né, dessa saga do Indiana Jones, e vários outros elementos também foram utilizados como referência cinematográfica desse filme. George Lucas sempre gostou muito do 007, e ele tinha interesse em fazer a gravação de um dos filmes dele, mas infelizmente nunca conseguiu, e então ele colocou várias referências do filme do 007 nas séries de filmes do Indiana Jones. Tanto é que Sean Connery, que foi o 007, um dos mais icônicos, participou do filme como o pai do Indiana Jones, e até mesmo um dos vilões também que participaram do filme do Indiana Jones também foi um dos vilões nos filmes do 007 de Sean Connery. Uma das cenas também mais icônicas da história do cinema acontece em Indiana Jones, quando tem centenas de cobras colocadas no chão para gravar. O George Lucas, ele achou assim que tinha pouca cobra e ele resolveu colocar mais. Se não me engano, foi algo em torno de 10 mil cobras. O Alexandre gosta muito de cobra, então essa é uma das cenas que ele mais gostou na vida dele. A cena inicial tinha apenas 2.000 cobras, mas Steven Spielberg, que estava gravando o filme, achou que era muito pouco e pediu que colocassem mais, no caso, entre 9 a 10 mil cobras. Na realidade, Harrison Ford realmente tem medo de cobras e ele teve que
fazer um esforço muito grande para poder fazer essa gravação dessa cena. Nos filmes do Indiana Jones também tem várias referências, por exemplo, a Star Wars. Tem até uma cena em que aparece o R2-D2 e o C-3PO também. Quais são, além, né, claro, dos criadores fazerem parte do Star Wars, quais outras referências da cultura pop a gente pode enxergar em Indiana Jones em alguns dos filmes? Existe um bar em Xangai que o Indiana Jones gosta muito, e o nome do bar é Obi-Wan. Então, uma clara referência ao personagem de Star Wars. Essa é uma grande cena, clássica até, que no início do filme aparece o nome lá, Bar Obi-Wan Kenobi. Eu tô com uma expectativa muito grande para esse filme, né? A sequência que vai ser a despedida do Harrison Ford, que até pouco tempo atrás era um dos atores assim com as maiores bilheterias da história do cinema, porque ele tinha feito Star Wars, tinha feito Indiana Jones e todos foram filmes de muito sucesso. É um dos maiores atores da atualidade de toda a história do cinema. E realmente, assim, a minha expectativa está muito grande. Qual é a sua expectativa, Alexandre? O que você está esperando para esse quinto filme da saga? Tenho uma grande expectativa, porque os 3 primeiros, na minha opinião, foram os melhores filmes do personagem. Tanto é que o terceiro, para mim, é o ápice dos filmes dele. O quarto, que foi a Caveira de Cristal, não foi tão bom assim, em termos de roteiro. É um filme bom, mas em relação aos outros 3 ficou a desejar. E espero que esse quinto filme ele resgate um pouco de toda aquela magia dos 3 primeiros filmes e tragam grandes aventuras, no caso, porque essa é o mote do personagem, ele estar sempre envolvido em grandes cenas, aventuras, em busca do desconhecido, que isso sempre foi uma coisa que me fascinou muito no personagem. E uma coisa bem interessante também é que o Harrison Ford, ele não ia ser o Indiana Jones, e quem ia ser o Tom Selleck, que era o Magnum, ele fazia a série do Magnum. E ele era o preferido, chegou a fazer testes e tudo, mas um problema contratual dele com a CBS impediu ele de participar das gravações, porque as gravações do Magnum iam coincidir com as gravações dos filmes do Indiana Jones, e isso então acabou inviabilizando que ele participasse como personagem principal. E então o Harrison Ford chegou a repassar alguns textos com ele e alguns textos também com os outros atores e atrizes do filme. E no final, Steven Spielberg e George Lucas gostaram tanto que acabaram convencendo ele de ser o Indiana Jones. Ele não queria participar porque ele já era o Han Solo em Star Wars, e ele estava achando que talvez pudesse queimar a carreira dele em Hollywood, o que acabou não acontecendo. Então, pessoal, espero que vocês estejam muito ansiosos, assim como a gente está, pela volta do Indiana Jones. Escreva aqui embaixo assim, qual é a sua expectativa em relação ao último filme da saga, o que vocês estão esperando aí, e não se esqueçam de curtir o canal Astronerd, que a gente está sempre fazendo conteúdos aqui da cultura pop, quadrinhos, filmes e tudo que está acontecendo nesse universo. Ok, pessoal? Deem seu like aí, curtam e distribuam também para os seus amigos e colegas, ok? Um abração. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.